Mais uma vez querem apedrejar Jesus, querem prendê-lo, querem condená-lo à morte, por causa das palavras que ele diz. Assim terminou o evangelho de ontem, dizendo que eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Isso foi no capítulo 8 do Evangelho de São João, e o Evangelho de hoje está no capítulo 10, portanto se trata de outra situação. Assim como termina o Evangelho de ontem, começa o Evangelho de hoje. Os judeus querendo apedrejar Jesus, querendo condená-lo à morte, porque eles o acusavam de blasfêmia, sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. E Jesus, curiosamente, diz: acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? A lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus. Isso nos lembra São João da Cruz, quando ele diz que o que Deus pretende é fazer-nos deuses por participação, sendo Ele por natureza, como fogo que converte tudo em fogo. Ou seja, a salvação é um processo de divinização do homem. Deus nos eleva acima de nós mesmos, acima de nossa própria natureza, e nos une a si, nos concedendo uma participação na natureza divina. Aqueles que recebem a sua palavra e a acolhem e a vivem pela graça, são elevados a essa participação. Então Jesus diz: todos aqueles que escutam a palavra de Deus, aqueles que escutam a minha palavra, são divinizados. Esses são homens que de algum modo se tornam deuses, porque participam da vida divina, da natureza divina. Mas o caso de Jesus é o oposto. Ele é Deus que se fez homem, e é justamente por causa do mistério da encarnação que isso é possível. No entanto, a ênfase da liturgia de hoje está justamente no fato de que as coisas vão se tornando cada vez mais difíceis, que novamente querem prender Jesus, querem condená-lo à morte, e por isso as palavras do profeta Jeremias, na primeira leitura, que descrevem a perseguição dele como profeta, mas também apontam para Jesus. Todos os amigos observam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforraremos dele. Mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Então, assim como os profetas do Antigo Testamento foram perseguidos, foram odiados por causa das palavras que eles diziam, Jesus, que é mais do que um profeta, também é odiado. Santo Tomás dizia que a verdade gera o ódio. Quando as pessoas não querem aceitá-la, não querem acolhê-la, sobretudo quando a verdade nos impede de obtermos aquilo que desejamos ou mostra a malícia de nossas ações, denuncia o nosso pecado. Então, aqueles que estão apegados à mentira, ao erro,
odeiam a verdade, querem combatê-la, querem sufocá-la, querem escondê-la. Jesus é a própria verdade. Então, por isso, os judeus querem a sua morte. O Senhor nos deu inteligência justamente para que nós conhecêssemos a verdade. O fim último do homem é a contemplação da verdade, é a contemplação de Deus. Ele nos criou para que nós o conhecêssemos, conhecendo o amássemos e amando o servíssemos. Foi para isso que Deus nos criou. E, no entanto, por causa de nossas desordens, nós muitas vezes não queremos conhecer a verdade, queremos ocultá-la de nós mesmos. Já os filósofos gregos, pagãos que viveram antes de Cristo, não tinham conhecimento das Escrituras, da revelação, mas eles já tinham percebido que um homem que queira conhecer a verdade deve ser virtuoso. O homem que não é virtuoso, que não se esforça para ser virtuoso, ele não pode conhecer a verdade, porque ele tenderá a esconder de si mesmo a verdade, a manipulá-la em benefício próprio. Por isso que, para conhecer a verdade, diziam eles, para ser um verdadeiro filósofo, amigo da sabedoria, o homem deve se esforçar para ser virtuoso. E Jesus várias vezes disse que os fariseus, os mestres da lei, eram hipócritas, ou seja, que eles diziam uma coisa, mas faziam outra. Portanto, não eram homens, em sua maioria, virtuosos, e por isso estavam cegos e odiavam Jesus. Então peçamos a Ele que a nossa mente, o nosso coração estejam abertos à verdade, mesmo quando ela nos é incômoda, mesmo quando ela nos questiona, que nós estejamos dispostos a acolhê-la no nosso coração, na nossa vida, porque é palavra de salvação, é palavra de vida eterna. Amém.